Dr. Rodrigo Manja Bosco, secretário municipal de saúde. Doutor, está rolando alguns áudios em rede social, em WhatsApp, a respeito da saúde aqui em Ponta Grossa, dos hospitais, de superlotação. Como que a Fundação de Saúde avalia neste momento a situação da saúde em Ponta Grossa no sentido de leitos e vagas para atendimento? Bom, a Fundação analisa nós, não só a Ponta Grossa, nós avaliamos a região, o estado e até o próprio Brasil como um todo, né? É uma situação realmente preocupante. A gente viu nas últimas 2 semanas a doença aumentar rapidamente no Brasil, no Paraná, e não é diferente aqui, no município e na região. Tanto é que, neste momento, nós não conseguimos leitos nem no município, nem nos hospitais próximos, muito menos na capital. Portanto, isso é um cenário que atingiu realmente a um cenário, um contexto geral, né, trazendo dificuldade como um todo, tanto para o Estado como para os municípios. Nós percebemos que esse momento é um momento crítico e sim, a população deve se preocupar em se manter em casa, né, manter a máscara, o distanciamento social, para que a situação não piore ao ponto da gente ter realmente um colapso e aí cenas do passado se repetirem. Doutora, a prefeitura, ela faz o primeiro atendimento através da UPA, de pacientes Covid, né? Através da UPA e através das 3 unidades exclusivas para Covid. O que que acontece depois desse atendimento? Por que que a UPA, por exemplo, está superlotada? Ela não está conseguindo fazer o encaminhamento de pacientes para os outros serviços? Sim, tem que entender que o paciente que vem do município até a unidade de saúde pode ser avaliado como moderado, certo? E o SAMU pode trazer os pacientes graves todos na UPA. O que que acontece na UPA? O paciente ele é avaliado, feitos os exames, diagnosticado, alguns inclusive são intubados ali mesmo e colocados em equipamentos respiradores, e a partir desse momento a UPA começa a buscar uma vaga de internamento nos leitos de hospitais contratualizados com o Estado, certo? Agora, se não se acha pela central de leito um leito dentro do município, o Estado começa a procurar nos municípios ao redor. O problema, neste momento, é que este leito, que antes era fácil de ser encontrado, está cada dia que passa mais difícil de se conseguir. Consequentemente, o paciente que está na UPA entubado no respirador deve ficar mais tempo lá ocupando o leito e, consequentemente, ele também não deixa com que novos pacientes sejam aceitos na UPA. Doutor, Ponta Grossa tem apresentado um número estável de casos novos na cidade. Qual que é a diferença lá do início, quando a gente tinha a mesma quantidade de casos para agora? Os casos estão mais graves? Sim, antigamente nós já tivemos 150, 170, até 200 casos novos dia, mas isso gerava um número muito pequeno de casos graves e moderados. Hoje, se eu tiver 100, 150 casos novos, eu tenho um número muito grande de casos graves, né, que ocupam leito hospitalar. Portanto, não é a quantidade de novos casos que tem impactado, senão a quantidade de novos casos graves que tem trazido problema ao serviço de saúde. Então, a orientação para a população hoje, se ela for um caso leve, ela deve procurar quais serviços? Num caso leve, você deve buscar rapidamente as unidades de saúde que estão em atendimento Covid. Quais são elas? As unidades de saúde que estão ao lado dos terminais rodoviários, de Oficinas, Uvaranas e Nova Rússia. Essas unidades elas estão preparadas para o atendimento, o diagnóstico e a orientação para que você possa seguir o seu tratamento, que no caso leve deve ser feito em casa. Essas unidades, elas disponibilizam medicamento e exames, caso seja necessário para o paciente? Sim, elas disponibilizam as medicações e fazem a testagem, né, dos casos de suspeita Covid. E casos graves, já que existe a superlotação na UPA, o que devem fazer? Casos graves, infelizmente, terão que buscar a UPA. Agora, o problema é que nós estamos numa iminência de um colapso e esse atendimento pode demorar a acontecer. Então, nós temos que nos ajudar, como sociedade, a desacelerar o aparecimento de novos casos, para que novos casos graves também diminuam.
Qual que é o papel do SAMU nesse momento? O SAMU é um equipamento de saúde que faz a transferência desses pacientes e busca vagas de leito de UTI, seja no município ou seja fora dele. É importante entender que neste momento o SAMU também tem dificuldade, porque a oferta de leito é feita pela central do Estado e o Estado não está conseguindo achar leitos suficientes. O que o município tem feito nesse sentido? Tem pressionado o Estado para que contratualize novos leitos na região.